I have come here to chew bubblegum and kick ass. And I'm all out of bubblegum. Como eu sempre falo, bons trabalhos autorais, ainda mais brasileiros, têm que ser sempre apoiados e divulgados. E por isso que eu vou falar desse livro. O Quarto Mistério, o Encontro com o Caos, é um livro de sci-fi daqueles clássicos, com a mistura certinha de ciência e filosofia, que, te deslumbra enquanto causa reflexão, coisa que é cada vez menos comum no sci-fi atual. Então entra no link na descrição para comprar esse livro. Vamos apoiar esse excelente trabalho autoral, ficção científica da melhor qualidade, feita pelo Matheus Souza Célios. Eu garanto que vocês não vão se arrepender. Corre lá! Fala pessoal, Leonardo voltando com mais um vídeo. E eu vivo reclamando de falta de filme autoral e tudo mais. Então eu resolvi fazer essa lista para compartilhar. Ainda mais que a gente tá aí, né? Outubro, finalzinho de mês, Halloween. É Halloween, dia do Saci é o caralho. Dia do Saci tem 364 dias do ano para comemorar. Tem que essa groselha de dia do Saci no dia 31 não. Eu resolvi fazer uma lista de filmes autorais, tentando, na medida do possível, escolher filmes que a maioria não conhece. Pra quê? Pra, assim, as pessoas conhecerem coisas um pouquinho diferentes do que estão acostumados a assistir e tudo mais. Alguns filmes não tem como, eu acredito que a maioria conheça, mas muitos desses filmes, mesmo os conhecidos, eu acredito que as pessoas não assistiram. Então, quem sabe esse vídeo atiça a curiosidade e faz com que quem não assistiu assista. Todos os filmes são sensacionais, são excelentes mesmo. Então eu vou falar essa lista, os nomes dos filmes em inglês, para ficar mais fácil a localização deles, para de repente ou no serviço de streaming ou com o Jack Sparrow, enfim, porque alguns desses filmes não tem em streaming, então a outra alternativa é conversar com o Jack Sparrow. Não há uma ordem, apesar de que eles até estão numa ordem do pior, entre aspas, para o melhor, mas não necessariamente o último é o pior e o primeiro é o melhor. Então a gente começa com Carnival of Souls, de 1962. A história do filme é uma senhora, ela é atormentada por visões, pesadelos e tudo mais, e ela é a única sobrevivente de um acidente de carro mortal sob circunstâncias misteriosas. E ela é lentamente atraída para essa feira no deserto, nos arredores de uma cidade bem esquisita também. Esse é um filme que David Lynch, George Romero, eles costumam citar como tendo uma grande influência nos seus trabalhos. O criador do filme, diretor, que é um filme indie, né? O cara levantou a grana sozinho, filmou, mandou pau e cometeu o maior erro da vida dele, que não foi colocar copyright no filme. Então, assim que o filme saiu no cinema, ele não era mais dono do filme. Assim, qualquer pessoa podia reproduzir, podia vender. Na época não tinha VHS, né? Mas posteriormente vender VHS, DVD, e ele não ganha nenhum centavo. Esse filme é domínio público por conta do erro do criador. Inclusive foi o mesmo erro do George Romero quando lançou A Noite dos Mortos-Vivos, o original. Ele não tem direito à pica do filme. Então, o Carnival of Souls ele é branco e preto, só que ele usa muito bem os artifícios que o filme branco e preto conseguem proporcionar, que os filmes coloridos não conseguem, trabalhar com sombras e tudo mais. E, mano, o filme é muito bom, a trilha sonora é boa, é um marco do terror. É cinema esse filme. O próximo da lista é Black Sunday, de 1960. O Mario Bava, diretor Mario Bava, conhecidíssimo para quem é fã de filmes de terror, ele é imitado até as horas, é imitado até hoje. E ele estreou na direção com esse terror gótico, o Black Sunday, que sim, com um visual bem inovador, trabalhando muito a atmosfera e o ambiente do filme. E ele, com isso, ele inaugurou a idade de ouro do cinema de terror italiano, que muitos depois seguiram. E essa escola influenciou muitos diretores europeus e americanos. Então esse filme é inspirado no conto Vid, do Gogol, e o Black Sunday ele foi
extremamente polêmico no lançamento por toda a violência, sangue e esse conto sórdido de vingança vampírica. A Barbara Steele, que faz 2 papéis, a princesa Katya Vadja e a princesa Asa Vadja, ela ia acabar se tornando um ícone de tipo uma imagem arquétipa do mal. E até hoje ela é homenageada assim, em filmes como, por exemplo, do Tim Burton. Inclusive, esse filme eu tenho em DVD. Ele é muito bonito, o filme. Ele é muito atmosférico. Ele, assim, é uma aula de como também trabalhar, como criar uma atmosfera. O filme, além de tudo isso, ele tem umas imagens de chocantes, cruéis e tudo mais. É um filme essencial. E, de novo, extremamente autoral. A gente tem outro filme da década de 60, Eyes Without a Face, esse de um diretor francês, o Georges Franju. Ele é lembrado, inclusive, por esse filme, que tem uma influência de Edgar Allan Poe e Jean Cocteau. Ele é adaptado de um romance do Jean Redon. É uma história sórdida de um doutor, o Genessier, que causa o desfiguramento do rosto da filha, que era linda antes. E agora ele vira tipo um cientista maluco e tudo mais. E eles acabam executando horrores médicos assim terríveis. A predileção do Franju por imagens mais gráficas, um ataque de cães ferozes, faz esse filme, o Eyes Without a Face, parecer incrivelmente pós-moderno, apesar dele ter sido feito ainda nos anos 60. A trilha sonora também é muito boa e ajuda a criar uma experiência ao assistir angustiante até. Agora a gente vai pular algumas décadas, né? E vai para o Labirinto do Pan, o Pan's Labyrinth, de 2006. O Guillermo del Toro, assim, ele é um mestre, principalmente quando ele trabalha com filmes de fantasia. E nesse caso ele misturou incrivelmente bem fantasia com terror. É uma fantasia sombria. É uma obra-prima. É extremamente belo o filme. A fotografia do filme é uma coisa esplendorosa. Então o filme é situado na Espanha, em 44, no período da ditadura do Franco, uma ditadura, essa sim, sórdida de verdade, brutal de verdade e, uma coisa assim tenebrosa. Então o filme é situado na Espanha em 44, a gente conhece a Ofélia e a mãe dela, a Carmen, que está grávida e com problemas de saúde. As duas acabam se mudando para Carmen ficar com um novo marido, que é um oficial do exército, um capitão extremamente sádico e que representa muito bem esse período da ditadura do Franco na Espanha. Brutal. E ele é a exemplificação dessa ditadura. Obviamente, a Ofélia não gosta do capitão. Esse filme, a história é muito boa. E o legal é que o final dá você pode tirar 2 conclusões com o mesmo final. Uma pessoa mais esperançosa com a vida, com a humanidade e tudo mais, ela vai ver aquele final como um final feliz. Uma pessoa mais sarcástica, mais niilista, vai ver o final completamente oposto. Que inclusive esse é o meu caso. Assim, é um épico, tem uma influência de Dickens, é um conto de fadas, e assim, como eu disse, é um conto de fadas macabro. Não é um filme para criança, não se deixe enganar. Longe disso, inclusive, sem falar na coisa mais linda, que o Guillermo del Toro é um dos poucos diretores que ainda fazem e trabalham muito bem com isso, que são os efeitos práticos, maquiagem, que é uma obra de arte. Então a gente volta agora para os anos 60 e o Blood and Black Lace, de 1964. É um dos pilares também da Idade de Ouro do terror italiano, também dirigido pelo Mario Bava, e ele é mais do que um thriller de terror proto-slasher, né? Porque na história do cinema, o primeiro filme slasher, o primeiro vilão slasher é o Michael Myers. Ele que criou esse gênero do slasher. E ele é também um dos filmes mais influentes, o Blood and Black Lace. E é bonito, o filme é lindo. Tem efeitos visuais, às vezes opressores,
envolve um homem mascarado com uma luva de metal que persegue modelos num salão de luxo em Roma. Assim, o que torna esse filme divertido e emocionante são os detalhes. O design, a complexidade que foi cuidadosamente construída, cenas de morte extremamente elaboradas, as cores quase caleidoscópicas que o Bava traz. É muito estiloso o filme e também trabalha com cores lúgubres, com uma câmera louca, assim, sabe? O movimento da câmera é extremamente coreografado, assim como essa carnificina. E aí cria essas imagens belas. Como eu sempre digo, a violência pode ser linda. E é um estilo extravagante, macabro, mas ao mesmo tempo soberbo, lindo. De novo, a gente pula algumas décadas e vai para um dos meus diretores favoritos de todos os tempos, com In the Mouth of Madness, de 1995, do John Carpenter, que, apesar de ser um dos poucos filmes que ele dirigiu e não escreveu, assim, e tá no cinto dele como um filme John Carpenter, ele transformou aquele filme num filme dele. É uma história assim, é Lovecraft total. E você nunca sabe o que é real no filme, isso é legal também. O filme é tipo uma visão de realidade desmoronando, um personagem que tem tanta certeza da percepção da realidade dele, que ele acaba enlouquecendo com a descoberta do desconhecido, com a materialização do abismo indizível, que acaba se materializando das páginas do livro. Algumas pessoas veem esse filme como uma crítica, uma sátira ao Stephen King, porque o personagem, o escritor, o Susan Cain, lembra um pouco o próprio Stephen King, mas ao mesmo tempo o filme é Lovecraftiano ao extremo. Assim, o filme é impressionante. De novo, mais um daqueles que usam efeitos práticos. O John Carpenter sabe usar efeitos práticos. E apesar dos melhores trabalhos dele terem sido feitos nos anos 80, esse ainda pode ser considerado um trabalho sensacional, com um selo John Carpenter de qualidade. Assim, o filme é muito bom. Também não vou entrar muito na história, porque, né, esse é um filme que você tem que assistir. Se você já assistiu, não tem problema, dá pra assistir. É um filme reassistível. Já assisti ele sei lá quantas vezes. Mas se você nunca assistiu, é legal, porque tem algumas coisas bem interessantes no roteiro dele. Voltando para os anos 60, a gente vai agora para o cinema japonês, para um filme japonês, o Kawadan, de 1964. É uma antologia extremamente artística de histórias de fantasmas japonesas. O filme é dividido em 4 partes, ele tem quase 3 horas o filme, 2 horas e tralalá. E é dividido em 4 partes, são 4 histórias, obviamente. E Kawadan, traduzido assim, literalmente, é história de fantasma. E é amplamente baseado em contos populares japoneses. O filme ele é bonito. Em alguns momentos parece que você está assistindo uma peça de teatro. Assim, é diferente. Ele tem uma teatralidade, o filme, que impressiona. Ele é um clássico, assim. Todo mundo que gosta de filme de terror gosta mesmo, assim, é fãzão, é um pesquisador, já assistiu esse filme. Obviamente, esse eu acho que eu ainda tenho o DVD dele. Tenho quase certeza que não foi perdido nas minhas aventuras amorosas. E é um filme sutil, o ritmo dele é muito mais lento. Como normalmente os filmes japoneses são, eles têm um ritmo muito mais lento. Quem está acostumado a assistir Kurosawa, esse tipo de coisa, sabe que é uma construção sem pressa. E apesar de o filme serem 4 histórias, você pensa, pô, mesmo que tenha 3 horas, não dá nem dá o quê? 45, 40 minutos por história, tal? O filme é lento. Então isso é preciso avisar. Ele é visceral e é deslumbrante, assim. É muito bom o filme. E agora a gente vai viajar no tempo mais de um século, que é The Cabinet of Dr. Caligari, de 1920. É um filme mudo. O cinema alemão, nos anos 20, ele estava muito ligado a um movimento de arte expressionista e focava muito no fantástico, no bizarro, os visuais, principalmente. E talvez nenhum outro filme
mostrou tanto esse movimento expressionista no cinema quanto aí eu vou usar a tradição, o Gabinete do Dr. Caligari. Esse filme também já virou um filme de domínio público, então é facilmente encontrado na internet. E assim, ele é visualmente estimulante, estranho e estilizado. É um dos primeiros filmes da história a ser considerado uma obra de arte. E essa obra-prima revolucionou o terror. O terror mudo em especial, óbvio, né? E conta a história do hipnotizador, o Dr. Caligari, e do lacaio hipnotizado, o Cesare. E que ele usa pra... Não vou contar, pra assistirem. Apesar de ser um filme com 100 anos, 101 anos agora, eu tenho certeza, se eu contar uma coisa ou outra... você deu spoiler, cara! Né? O spoiler de 100 anos. Mas eu não vou contar, porque eu tenho certeza absoluta que a grande maioria das pessoas que vão assistir esse vídeo nunca assistiram o The Cabinet of Dr. Caligari, o Gabinete do Dr. Caligari. Sim, é um filme de vanguarda, é cinema de arte de verdade, extremamente autoral. O primeiro filme de terror verdadeiro. Agora a gente vai lá para os anos 70 com mais um filme italiano, Suspiria, de 77. Que é uma experiência inesquecível. O Amazon fez uma série, tem um remake e parece que tem uma série. Não assisti, não tenho a menor intenção em assistir. Porque eu assisti Suspiria e eu não acho que nada vai ser uma decepção. Porque é uma coisa extremamente autoral. Suspiria é do Dario Argento, assim, é um cinema sensorial. Então é um conto de fadas com pesadelo, são delírios, quadros chocantes, final extremamente imprevisível. Então ele vai do gótico com um instituto de balé europeu, que na verdade é uma fachada para bruxas. Assim, o filme usa cores primitivas, cores básicas, cores primárias, e, as mortes são bem violentas, lembra um pouco... Tem essa influência do Mário Bava, obviamente, e Hitchcock também. A trilha sonora é incrível, é diabólica. É diabólica essa trilha sonora. É um filme, assim, é o horror artístico. E nada que você falar vai contestar isso. É aceito como horror artístico esse filme. Por isso eu não quis assistir o remake, muito menos esse esquema aí do Netflix, não me interessa. Em primeiro lugar, um filme que todo mundo conhece, mas ninguém assistiu. À Meia-Noite Levarei Sua Alma. E eu faço questão de ler um pequeno review sobre esse filme de uma pessoa estrangeira, para que vocês tenham noção de como os filmes do José Mojica Marins são vistos. Assim, eu podia pegar de trocentos reviews e tudo mais. Eu peguei de um site que eu gosto muito de filmes, interpretado pelo diretor José Mojica Marins. Coffin Joe, Zé do Caixão, é o primeiro ícone do terror no Brasil. Um coveiro barbudo e vestido de preto que usa cartola e capa. Zé tem um desejo, manter a continuidade do sangue. Como sua esposa não pode ter um filho, ele a mata e começa a encontrar a mulher adequada para lhe conceder um herdeiro, deixando um rastro de cadáveres. Por um esforço do início dos anos 60, filmado em branco e preto, A Meia-Noite Levarei Sua Alma é surpreendentemente explícito. Tem um jogador de cartas com o dedo cortado, com uma garrafa, um homem é chicoteado numa briga de bar, um médico tem os olhos arrancados. O Marins, o Mojica, como a gente gosta de chamar, faz filmes undergrounds, com orçamentos ridículos de baixos. Parte exploitation, parte arte. Mas a violência em seus filmes é mais chocante do que qualquer coisa exibida em American Drive-ins na época. Como eu falei, é extremamente sucinta esse review, mas tem uma parte que eu quero ampliar um pouco, que é essa parte da análise que fala que o filme é parte exploitation, parte arte. O que é exploitation, exploração? Eram aqueles filmes que, como o próprio nome fala, teve o Blaxploitation, né, com dos filmes dos negros nos anos 70,
Sexploitation, nos anos 60 e 70 também, que eram filmes... A pornochanchada brasileira, mas sem o sexo explícito e que muitas tinham. Teve ator que se deu muito bem nessa época. No meio do filme, tá ali, sendo gravado. E era uma mistura de sexo e violência e parte arte, que é isso. Takes, como você trabalha a atmosfera, como você trabalha o seu filme de forma geral, para fugir dessa parte de ser só um filme exploratório, de exploração. Sexploitation, blaxploitation ou puramente de exploitation. E isso que o Mojica fazia. Ele trabalhava aquela parte trash, mas com arte. E lembrando também que o orçamento dele era medíocre, era ridículo. O primeiro filme dele, ele pegou dinheiro emprestado com os pais dele para fazer. Não é que os pais dele eram ricos. Não, não eram. Ele arrumou uma grana com os pais dele, arrumou um troco aqui, um troco ali e fez um filme. Na cara e na coragem, tomando bolinha, porque às vezes ele ficava 24 horas no ar para conseguir terminar o filme. Então essa é a minha lista. Está falando aqui de 10 filmes, todos sem exceção autorais, que é o que eu ando reclamando. E, quero ver quem consegue contestar isso. Quando eu falo não tem filme de terror, mas sai 20 filmes de terror por ano. Eu gosto de cinema também. Eu gosto de uma porcaria, mas eu gosto de cinema. Eu gosto de ver coisa autoral. E não sai... Eu não lembro nos últimos 4 ou 5 anos... Veio um filme na minha cabeça dos últimos 5 anos que é autoral, que é Mandy, que é um filme independente, inclusive com o Nicolas Cage. A Bruxa é um filme autoral também, mas ele tem mais de 5 anos. Então é complicado, a gente não vê filmes autorais, seja no terror, seja no suspense, seja na comédia, seja na ação, nos westerns. Quando foi lançado o último western realmente autoral, realmente bom? Difícil a gente lembrar assim de cabeça. Então é isso aí, o que você achou da lista? Deixe seu comentário, monta aí a sua lista de diretores autorais. Não vale colocar James Wan. E assim, obviamente eu tentei fugir dos diretores mais conhecidos, né? Não vou falar do Kubrick, do Iluminado, nem nada do gênero. Então é isso aí. Sua contribuição agora é mais importante do que nunca. Todos sabem que o canal foi banido sem nenhuma explicação e depois por um erro reestabeleceram o canal. Mas se antes eu já estava vivendo um problema grande de visualizações, essa questão foi ainda piorada depois desse acontecimento. Então cada vez menos pessoas têm acesso aos vídeos, cada vez menos pessoas que possam ter interesse não são apresentadas ao canal, e por aí segue. Então quem que puder e quiser auxiliar, www.apoiocoletivo.com/geekvelho. Lá você consegue ajudar o canal com diversos valores. Muito obrigado.